a vida às vezes nos prega peças. Como um problema conjugal envolvendo o rei da Inglaterra, a sua esposa e o Papa poderia atingir um dos mais confiáveis assessores do monarca? Pois foi exatamente o que aconteceu com Thomas More. Amigo e confidente do rei Henrique VIII, Thomas era um escritor brilhante e um católico fervoroso. Era um homem que se dedicava à sua família de maneira exemplar. O seu bom humor ao tratar dos problemas da vida, ele era conhecido. Inteligentíssimo e culto, gozava de enorme prestígio junto ao rei Henrique VIII, até que não reconheceu a legitimidade do rei para se declarar chefe da igreja na Inglaterra. Essa autonomeação foi uma resposta do monarca ao Papa Clemente VII pelo fato desse ter se negado a conceder o divórcio ou anulação do casamento de Henrique com Catarina. Por isso More caiu no ostracismo, foi condenado à morte e foi executado. O mundo perdeu um excelente humanista em face de mais uma das translocadas atitudes do péssimo rei Henrique VIII, o qual já foi objeto de um vídeo específico desse canal. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco da vida, carreira e morte desse filósofo e escritor que defendeu com a vida a doutrina católica e que foi merecidamente canonizado em 19 de maio de 1935. Então vamos lá. Thomas More nasceu em Londres no dia 7 de fevereiro de 1478. Foi educado para ser padre e, com 13 anos, passou a estudar em Canterbury com o cardeal Morris. Após 4 anos de estudo, concluiu que não tinha vocação para o sacerdócio, mas permaneceu muito ligado ao catolicismo. Formou-se então em Direito na prestigiada Universidade de Oxford. Nessa universidade conheceu o teólogo e filósofo humanista Erasmo de Roterdã, de quem ficou muito amigo. Thomas exerceu de maneira muito competente o ofício das leis, o que o tornou conhecido. Em 1504, passou a integrar o parlamento, sendo posteriormente o seu presidente. Destacou-se tanto como parlamentar que recebeu títulos honoríficos das universidades de Oxford e de Cambridge. Casou-se com Jane Colt em 1505, tendo com ela 4 filhos. Com a morte da esposa em 1511, contraiu novas núpcias com Lady Alice Middleton. Thomas foi um homem muito ligado à família, tendo concedido aos seus filhos uma excelente educação. O interessante é que, ao contrário do costume da época, o filósofo educava de maneira igual os seus filhos e filhas, fazendo-os aprender latim, grego, teologia, astronomia, medicina, matemática e lógica. Muito católico, era frequentador assíduo de missas e se preocupava com a situação dos mais pobres. Em 1510, foi nomeado auxiliar imediato do xerife de Londres e, no ano seguinte, juiz. Sendo leitor das obras de Santo Agostinho, destacou-se como escritor. Em 1516, escreveu um clássico que ficou mundialmente famoso, Utopia. Na obra, More descreve um estado imaginário situado numa ilha que era governada por uma assembleia eleita que garantia uma igualdade total entre os seus cidadãos. Em 1517, já famoso pelo seu talento para o direito, entrou para a corte do rei Henrique VIII. Fez uma carreira brilhante, ficando amigo do rei a ponto de ser o seu confidente. Escreveu ainda em 1518 o livro A História de Ricardo III, que trata de um dos mistérios mais envolventes da Inglaterra e que serviu de inspiração para, posteriormente, Shakespeare escrever uma peça teatral. Em 1520, tornou-se embaixador, tendo recebido prêmios pelos resultados de diversas negociações diplomáticas. Sagrou-se cavaleiro em 1521. Foi nomeado vice-tesoureiro e logo depois chanceler do Ducado de Lancaster, tendo se destacado bastante. Nessa época, Henrique VIII apresentou ao Papa Clemente VII pedido de anulação ou divórcio do seu casamento com Catarina. O rei, ele tinha dado ao arcebispo de York a missão de conseguir que o Papa
aceitasse o fim do seu matrimônio com Catarina, mas o arcebispo não obteve êxito, o que o levou a deixar o posto em 1539. Henrique VIII deu então a More o cargo de chanceler da Inglaterra e a incumbência de conseguir a anulação do casamento. Acontece que o filósofo era um profundo conhecedor do direito canônico e entendia que apenas o Papa poderia anular o casamento se o pontífice entendesse, com a sua sabedoria, que a situação se amoldava às hipóteses previstas legalmente. Com a negativa do Papa, More defendeu que o rei deveria aceitar a decisão do pontífice e permanecer casado com Catarina. Mas o rei não seguiu seu conselho e rompeu com a Igreja Católica, passando a ser o líder religioso da Inglaterra. Isso fez com que More deixasse o cargo de chanceler em 16 de maio de 1532, o que irritou muito o monarca, que passou a vê-lo como um possível traidor. Em 1534, o parlamento promulgou o Decreto da Sucessão, o qual reconhecia a legitimidade de qualquer criança nascida do casamento com Ana Bolena. Deveriam algumas autoridades e funcionários públicos em geral fazer o juramento reconhecendo a legitimidade dos filhos de Ana. More negou-se a fazer tal juramento e também a reconhecer a autoridade do rei como líder supremo da Igreja da Inglaterra. O rei ficou inconformado, sentindo-se traído pelo amigo. Mandou prendê-lo por alta traição na Torre de Londres. Posteriormente foi julgado e condenado à morte. A sentença era de uma crueldade extrema. Thomas deveria ser suspenso pelo pescoço até a morte. O rei, considerando o seu passado, comutou a forma de execução para simples decapitação. Disse que o fez por clemência. Ao tomar conhecimento disto, Thomas comentou: "Não permita Deus que o rei tenha semelhantes clemências com os meus amigos." Na véspera de sua execução, mandou uma pequena carta de despedida para sua filha Meg. No dia 6 de julho de 1535, Thomas foi levado para o carrasco. Com hombridade, suplicou, na hora da execução, para que todos orassem pelo monarca. Faleceu com honra. Até hoje, os historiadores consideram que a condenação de More foi uma das maiores injustiças da história. Thomas More, ele foi um verdadeiro mártir. Deu a vida pelos ideais em que acreditava. Foi reconhecido oficialmente como mártir e declarado beato em 1886 pelo Papa Leão XIII. Foi canonizado em 19 de maio de 1935 pelo Papa Pio XI. Thomas deixou vários escritos que demonstravam a grande inteligência e o seu espírito religioso. Ele é um exemplo para todos nós. É isso aí, pessoal. Valeu!